Faz 10 anos que eu sou gestor profissional de investimentos e os clientes que estão conosco há mais tempo estão tendo resultados como esse daqui ou esse daqui. E nesse vídeo aqui, a minha ideia é compartilhar contigo o passo a passo do meu método de 6 passos para você montar a melhor carteira de investimentos possível para a tua própria realidade e conquistar a liberdade financeira, conseguindo viver de renda, gerar uma renda passiva de 10 mil por mês, 20 mil por mês, 30 mil por mês ou mais lá na frente. Vou te mostrar também como esse método aqui vai antecipar o prazo para a conquista da sua liberdade financeira e trazer muita clareza na hora de saber sempre quando comprar e quando vender um determinado investimento. E eu já quero começar aqui com o primeiro passo, que é criar um plano para a liberdade financeira. Por que isso aqui é tão importante? Porque quando você vai montar uma carteira de investimentos, quando você vai pegar o seu dinheiro e comprar ativos para ver esse dinheiro crescer com o passar do tempo, provavelmente você tem alguns objetivos por trás disso. O objetivo pode ser comprar casa própria, pode ser trocar de carro, pode fazer uma viagem, mas eu apostaria em dizer que um objetivo, e provavelmente o mais importante que você tem, é o de conquistar a liberdade financeira, é o de construir um patrimônio grande o suficiente para que você consiga viver apenas com a renda gerada por ele, que é uma renda passiva, que não depende ativamente do seu trabalho. Por isso é importante você ter um plano bem claro de investimentos de longo prazo. E aí não existe muito segredo para a liberdade financeira, existem somente 3 formas que você pode fazer para chegar lá. Então vamos lá, eu tenho certeza que você tem hoje um determinado nível de renda pessoal ou renda familiar. E também sei que você tem um determinado nível de despesa aí na sua vida. Essa diferença entre renda e despesa é o que sobra todos os meses e a tua ideia aqui é pegar essa sobra e investir ela para que com o tempo, com o poder dos juros compostos, você vá construindo riqueza. Bom, isso é óbvio e nesse caminho existem basicamente 3 formas de você acelerar essa jornada rumo à liberdade financeira. A primeira forma é você buscar aumentar a sua renda, algo essencial, algo que todo cliente de wealth aqui do Clube do Valor fez, algo que eu fiz na minha vida e que eu incentivo todo mundo a fazer. Tem um serviço aqui de investimentos, mas ainda assim eu digo que quem ainda não bateu os primeiros 100 mil reais, quem ainda não está conseguindo poupar 2 mil, 3 mil reais por mês, tem que ter um foco total em aumentar a sua renda. Porque sem aumentar a renda, sem aumentar a sobra, você não vai ter bala na agulha para investir. Então esse aqui é um dos caminhos que eu segui na minha vida, que todo educador financeiro seguiu, mesmo aqueles que falam, olha, vai poupando todo mês um pouquinho e tal. Se for ver a vida desse cara, ele empreendeu, ele buscou aumentar a renda, é o caminho essencial para você trilhar, junto também com os outros 2 caminhos. O segundo é você ter um controle orçamentário, é você viver um degrau abaixo das suas possibilidades para que esse aumento de renda vire também uma sobra mensal cada vez maior que você possa colocar para investir. E aí por que você vai investir? Vai investir para lá na frente conseguir ter renda passiva. E essa renda passiva, ela vai ser fruto do teu patrimônio acumulado e do retorno do teu patrimônio que exceda a inflação. Aqui tem um grande segredo para viver de renda. O segredo é que quanto melhor você investir, maior vai ser o retorno da tua carteira de investimentos que supera a inflação, e quanto maior for o retorno da tua carteira de investimentos que supera a inflação, menor vai ser o teu patrimônio líquido para a conquista da liberdade financeira. Por isso que o meu ponto aqui nessa aula, te ajudar a investir melhor, é focar na tua carteira de investimentos para que você tome melhores decisões, aumente o potencial de retorno e reduza o patrimônio necessário para conquistar a liberdade financeira. Então como é que isso aqui funciona? Quando você passa a investir bem, o que acontece? O patrimônio que você tem que acumular para gerar um determinado nível de renda passiva, ele cai. E além disso, por você estar investindo bem, o teu patrimônio ele vai crescendo mais rápido. Então, você consegue exponencializar essa curva e conquistar a liberdade financeira muito antes. Por que isso acontece, Ramiro? Qual é a lógica? Isso acontece porque tua renda passiva mensal possível, ela vai ser a multiplicação do teu patrimônio pela taxa de retorno. Aqui é essencial você trabalhar com taxa de retorno real, ou seja, já descontado da inflação. Então vamos lá, supondo que você tem aí 1 milhão de reais acumulado, mas invista com uma taxa de retorno real, descontado o custo, descontado o imposto de renda, descontado a inflação de 3% ao ano, então você pode cogitar ter uma renda passiva sustentável, vitalícia, de R$ 2.500 por mês. E por mais que você pense, não, mas espera aí, Ramiro, a taxa Selic, ela é muito maior do que isso, R$ 1 milhão rende muito mais do que isso, eu te respondo que se você tirar todo o retorno que você está tendo ali com o seu investimento de renda fixa, com o passar do tempo a inflação
inflação é começar a corroer teu patrimônio. Daqui a 10 anos, R$1 milhão vai valer muito menos do que R$1 milhão hoje. Por isso, se você está levando a sério o jogo da liberdade financeira, você tem que pensar e ter a disciplina de resgatar somente o que render acima da inflação. E aí, quando você tem uma taxa de retorno maior, quando você consegue investir uma taxa de 6 ou 6,5% ao ano acima da inflação, com o mesmo patrimônio você gera uma renda passiva bem maior. E é por isso que você tem que ter um plano para a liberdade financeira. O que esse plano tem que ter, Ramiro? Vamos lá. Esse plano aqui, ele tem que conter uma estimativa de qual é o seu patrimônio atual, ou seja, digamos que você tem aí R$1 milhão para investir. Tem que também conter uma estimativa de o que você vai fazer de aportes para esse plano para a liberdade financeira. Vamos colocar aqui R$5 mil por mês. Tem que ter um prazo desejado para a conquista da liberdade financeira. Vamos supor aqui que seu prazo seja 15 anos. E você também tem que definir qual renda passiva você quer ter no longo prazo. Vamos supor aqui R$30 mil por mês. Ramiro, mas a minha situação é diferente. Eu tenho mais patrimônio, eu aporto mais, ou eu tenho menos patrimônio, eu aporto menos. Bom, bem tranquilo, depois eu vou te mostrar como fazer essas simulações. O ponto é que você tem que ter isso planejado. E que você pode traçar dois cenários, tá? Um cenário investindo com menos risco, investindo pior, com uma taxa de retorno menor. Já vou falar mais sobre isso nos próximos passos. E um cenário investindo melhor. E aí você vai ter o seu plano estruturado, você vai entender qual seria o seu patrimônio meta em cada um dos cenários para conquistar a liberdade financeira, em qual prazo você bateria esse patrimônio, qual seria o seu patrimônio ao final do seu prazo desejado, no caso aqui, ao final de 15 anos, e qual renda passiva você poderia ter ao final do seu prazo desejado, beleza? Esse aqui é um ponto essencial e não à toa todos os clientes do Clube do Valor, quando chegam aqui, são guiados a ter uma conversa com o seu planejador sobre a liberdade financeira. Então, esse cara aqui, cerca de 10 anos atrás fez isso, esse aqui, 8 anos e pouco atrás fez isso, esse aqui, 6 anos atrás fez isso. Esses são exemplos reais de investidores que, por estarem investindo melhor, com uma taxa de retorno melhor, com essas taxas aqui, que são taxas reais, que eles tiveram nesses anos investindo conosco, na faixa de 6 a 7, quase 8% ao ano, acima da inflação. E é por isso que eles anteciparam o prazo para a conquista da liberdade financeira, até porque o CDI de lá para cá não chegou a bater 3% ao ano acima da inflação. Bom, beleza. O primeiro passo é ter esse planejamento, é entender o poder de investir bem. Agora, não adianta nada entender tudo isso se na hora de investir você vai lá e comete erros comuns. E a verdade é que a maioria dos investidores, PFC, pessoa física comum, eles acabam cometendo erros muito similares. Erros que eu cometi lá atrás, antes de começar a trabalhar no mercado financeiro, e que eu vejo que quase todos os meus clientes cometeram ao longo da sua jornada. O segundo passo aqui é você garantir que não vai errar. Garantir que você não vai errar já é metade do caminho para o sucesso. Eu quero te apresentar aqui 3 erros extremamente comuns. O primeiro é o erro de investir com MRP, que é o menor risco possível, que seria, tá, para o seu patrimônio de longo prazo, deixar ele todo alocado em ativos como um fundo DI, um CDB que rende cerca de 100% do CDI, ou algo parecido, em ativos sem risco, em ativos que tenham esse comportamento aqui de longo prazo, que é o comportamento de rentabilidade do CDI, que, por sinal, rendeu 11% ao ano na média histórica. Em alguns momentos ele esteve bem abaixo disso, em outros bem acima, mas na média histórica rendeu 11% ao ano. E aí você pode me perguntar, Ramiro, é um erro mesmo investir assim? Porque 11% ao ano me parece bom, é quase 1% ao mês. Mas o fato é que esse retorno da taxa Selic, esse retorno do CDI, e aí para contexto, a CDI e taxa Selic é a mesma rentabilidade, ele acompanha sempre a inflação. Esse gráfico aqui dá para ver que quando a inflação acumulada, a linha vermelha, está subindo, o CDI também está subindo, a taxa Selic também está subindo. Quando a inflação fica mais controlada, a taxa Selic cai. Então eles andam juntos. E é por isso que CDI mais alto é sinal de que a inflação está mais alta e está subindo, e CDI mais baixo é sinal de que a inflação está mais baixa, está caindo. E aí, se a gente for calcular a rentabilidade histórica de um investimento assim, igual a taxa Selic, ao CDI, perto ali de 11% ao ano, se a gente já tirar o imposto de renda, que é 15% sobre o ganho de capital, essa taxa já cai. O retorno líquido de imposto de renda e taxa nos últimos 11 anos foi cerca de 9,13%. Se a gente tirar a inflação média, que chegou a quase 6% ao ano, o que sobrou seria 3,16%. E aí, se você está pensando em viver de renda, com uma renda passiva de R$30 mil por mês, você precisa ter um patrimônio acumulado de 11 milhões e meio para chegar lá. Sendo que, no longo prazo, o CDI perdeu na maioria dos investimentos de risco, como bolsa de valores, como fundos imobiliários, como bolsa de valores norte-americana, como ativos de renda fixa atrelados à inflação, como ativos de renda fixa
fixa pré-fixada, ou seja, ele não é a melhor aposta para o longo prazo. Investir com o menor risco possível é ruim para a tua carteira de longo prazo, pensando em colocar toda a carteira alocada dessa forma. O que não significa dizer que não faz sentido nunca investir com pouco risco. Tem alguns casos que fazem sentido, como por exemplo, para compor parte da tua carteira de longo prazo, coisa de 10, 15, 20, 25%, dependendo do teu perfil de investidor. Vou falar sobre isso em breve. Como para alocação de planos de curto e médio prazo. Como para o caso de quem já tem um patrimônio muito grande, como um patrimônio de 11 milhões e meio, e busca viver com uma renda passiva mais modesta, né? 15, 20, 30 mil reais por mês, modesta em relação a esse patrimônio. Aí tudo bem, tá tranquilo, investir sem risco, não vai estar otimizando para a construção patrimonial, mas tá dormindo tranquilo, vai ter uma renda passiva estável, caindo. Okay. Agora talvez você já tenha cometido esse erro, talvez você já saiba disso, e nesse caso, muito possivelmente, você tende a cometer o segundo erro, que é virar um investidor empreendedor. Investidor empreendedor é aquele cara que procura gerenciar os seus investimentos sozinho, ele procura informações diferentes na internet, ele toma suas decisões com base em dica. O problema aqui desse cara é que, na média, ele trabalha pra caramba. Na média, ele é um empresário, um profissional liberal, na média, ele tá formando família, na média, ele não tem duas horas e meia por dia para focar em investimento. Então é difícil desse cara aqui criar uma boa estratégia de investimentos. Assim como se eu fosse me dedicar à medicina 1 hora por dia, eu não ia conseguir criar uma boa estratégia de intervenção cirúrgica para um problema cardíaco. E aí o que esse cara tende a fazer? Ele tende a ir na dica. Ele tende a seguir a manchete, ele tende a jogar no Google, no YouTube, qual é o melhor investimento hoje, ou como investir hoje. E se ele fizer isso, ele vai ser exposto a uma avalanche de informações. Eu joguei aqui, como investir hoje, e aí tá lá a Natália falando que é Tesouro Direto, tem vídeo do Perini sobre Bitcoin, tem um vídeo do canal Cara da Riqueza sobre onde investir. E não me leve a mal, são bons criadores de conteúdo, sou amigo pessoal do Bruno Perini, mas o investidor que não tem uma estratégia, que não tem um contexto, ele tende a ficar perdido em meio a essa avalanche de informações e somando essas informações com pouco tempo, esse cara fica inseguro. E se você investe inseguro, você possivelmente vai tender a estar sempre comprando na alta e vendendo na baixa. E isso não é uma tese minha, isso a gente comprovou aqui no Clube do Valor. Nosso time aqui, claro, só eu e alguns consultores aparecemos aqui no YouTube, mas é um time de 200 pessoas. Ele fez um estudo analisando um fundo private, ou seja, de investidores com alto patrimônio, de um grande banco, que é o Itaú. E aí olhou aqui para a rentabilidade desse fundo, essa linha laranja, e também para o comportamento do investidor, que são essas linhas cinzas. A linha cinza para dentro é quando o fundo está captando recursos, os investidores estão colocando dinheiro. Linha cinza para baixo, quando investidores estão tirando dinheiro. E você pode ver que quando o fundo está subindo, há captação, as pessoas estão botando dinheiro. Quando ele cai, as pessoas tiram dinheiro. Ele volta a subir, as pessoas voltam a botar dinheiro. Ele volta a cair, as pessoas voltam a tirar. E, portanto, na média, o retorno do investidor tende a ser menor do que o retorno do investimento. Esse fundo aqui do Itaú, no período analisado, rendeu quase 10% ao ano, que não foi um retorno ruim. Só que por conta dessa característica de comprar na alta e vender na baixa, o investidor médio teve um retorno de apenas 0,4% ao ano. E é por isso que o investidor empreendedor tende a perder dinheiro e tem vários estudos provando isso, inclusive um estudo do JP Morgan, que olhou para todas as classes de ativos, tudo que é tipo de investimento, num prazo de 20 anos e constatou que o investidor médio tem um retorno menor do que qualquer investimento e inclusive do que inflação lá nos Estados Unidos. Isso acontece porque esse cara aqui não tem tempo, portanto ele segue manchetes, e aí quando as manchetes são boas ele compra, quando as manchetes são ruins ele vende, ele está sempre comprando na alta e vendendo na baixa, ele está sempre perdido, sem ter segurança, sem ter confiança na hora de tomar uma decisão de investimentos. E aí, muitas vezes, por conta disso, você se identifica com a situação, deixa teu comentário, deixa teu relato abaixo, e aliás, se você está gostando desse vídeo, deixa o dedo no like. Mas enfim, justamente por conta disso, muitas vezes o cara vai lá e comete o terceiro erro, que é delegar do jeito errado. Delegar do jeito errado acontece quando você vai procurar um profissional para te ajudar a investir, para te auxiliar nesse caminho, só que você acaba não tendo tanta informação, você joga o problema no colo desse cara e aí você não sabe qual estratégia você está seguindo, você não sabe nem como esse cara aqui é remunerado e muitas vezes nessa relação o papo é muito mais comercial e menos de aconselhamento. Isso é comum por quê? Porque no Brasil hoje a maioria dos profissionais são profissionais comissionados, ganham comissões pelos produtos vendidos e o problema é que alguns produtos têm comissões muito baixas, como o caso dos ETFs, os fundos de índice, que são bons ativos, e outros têm taxas muito altas, comissões muito altas, como os COIs, CRIs, CRAs, que eu vejo direto na carteira dos seguidores aqui do Clube do Valor que a gente analisa. E mesmo que você pense, não, mas Samiro, quem me ajuda é um cara da corretora.
corretora, não é o gerente bancário. Deixa eu te falar que no passado a gente tinha ali a figura do gerente bancário, é claro, que fazia um trabalho muito ruim na média, estava limitado aos produtos do banco, às suas metas, e houve uma evolução do mercado sim com o crescimento das corretoras independentes. Esse gerente acabou sendo substituído pelo assessor de investimentos comissionado, que do lado positivo ele tem uma prateleira maior de produtos para oferecer, produtos que tendem a render um pouquinho mais do que os do banco, mas eles também têm suas metas claras, meta de distribuição de produtos muitas vezes ruins, como os COIs, né, que comprovadamente pela Fundação Getúlio Vargas são ruins, tendem a perder do CDI, cujo estoque não para de crescer, tem quase 100 bilhões de reais hoje, 21 chegou a 20 bi, e que, segundo fontes do mercado, geram até 5% de comissão para quem vende os COIs. Então, se você tem um COI na tua carteira, muito provavelmente você está cometendo esse terceiro erro, você está delegando da forma errada. E por mais que você pense, não, mas espera aí, o cara que me atende, ele faz um trabalho de graça, que eu não pago um boleto para ele, não faço um Pix para ele, pode ter certeza que ele é muito bem remunerado por comissões, muitas vezes ocultas, você está pagando sem saber. Você coloca lá 100 mil reais num COI, talvez esteja pagando 4 mil, 5 mil em taxa. Por isso que sempre que a gente analisa carteiras aqui, a gente vê cada vez mais elas contendo COIs, CRIs, CRA, são ativos que muitas vezes têm taxas embutidas muito altas, como esse caso aqui dessa carteira com 65 mil reais em COI, ou essa aqui que tinha quase 100 mil em COI, ou essa aqui que tinha 279 mil reais em COIs, que acaba sendo um triste resultado dessas práticas de mercado, do mercado financeiro ser tomado por profissionais comissionados. Algo que inclusive foi proibido na Itália, na Austrália, na Holanda, na Índia, no Reino Unido e tem regras muito fortes no Canadá e na Alemanha em prol da transparência. Regras essas que inclusive passaram a vigorar no Brasil em 2025. E não me leve a mal, tá? Não quero generalizar, é claro que tem bons assessores comissionados. O problema aqui para mim são as regras do jogo. E essas regras do jogo criam um modelo que tem muito mais foco em produtos e não em estratégia. E daqui em diante, tá, os passos 3, 4, 5 e 6 vão ser 100% focado em estratégia de investimento, algo que só faz sentido quando você tem um plano bem claro, um destino claro e a garantia que não vai cometer esses erros. E aí, antes de ir para o passo 3, é importante, caso você tenha identificado na sua realidade a realização de um desses 3 erros, você parar, respirar, e procurar uma forma diferente de investir. Procurar investir com um método, com uma estratégia clara. Uma estratégia que possa te levar de um retorno potencial de 3% ao ano acima da inflação para 6, 6,5%, até 7%. E que possa fazer com que a conquista da sua liberdade financeira seja antecipada em 35 anos, ou em 30, ou em 20 anos. E aí, caso você se veja cometendo um desses erros e queira uma ajuda profissional para investir melhor, eu quero te convidar para uma sessão gratuita de consultoria de investimentos com um profissional aqui do Clube do Valor. Estou te convidando aqui para uma sessão de uma conversa de 60 minutos, onde um profissional aqui treinado por mim vai entender melhor o teu perfil de investidor, os teus planos para a liberdade financeira, para viver de renda, vai realizar um diagnóstico da tua situação atual, eventualmente vai até olhar para a tua carteira de investimentos, fazer uma análise dela e te entregar um plano de ação, uma sugestão de nova alocação de investimento. Tem pegadinha numa conversa que vai agregar muito valor para ti, eu tenho certeza. Como agregou para inúmeras pessoas que tiveram essa conversa e que deram feedbacks muito bons, mensagens bem legais, dizendo que recomendam, que tem um método claro, que os esclarecimentos do consultor foram bons, dizendo que a gente teve bastante empatia e por aí vai. E aí, para você tentar conseguir uma dessas vagas que a gente está abrindo, basta apontar seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou apertar no primeiro link na descrição, preencher alguns dados que a nossa equipe vai avaliar suas respostas e eventualmente vai te ligar. Então fica de olho aí no teu celular, uma ligação do DDD 51 aqui de Porto Alegre, que vai ser um especialista nosso aqui para conversar contigo e te ajudar a investir melhor. Beleza? Dito isso, vamos lá para os próximos passos, para a parte prática da estratégia, para que você consiga fazer alterações práticas na sua carteira, tomar decisões com mais segurança, ser forçado a comprar na baixa e vender na alta, e construir a melhor carteira possível. O terceiro passo aqui é fazer uma análise do pior cenário possível. E aqui eu tenho uma visão bem diferente da média do mercado. A média do mercado começa focando em retorno. Em qual investimento pode render mais, o que pode fazer meu dinheiro crescer mais. Eu acredito que antes disso você tem que olhar para risco. E para isso você precisa entender bem o conceito de risco na prática, não na teoria. Entender risco é entender qual foi a maior queda histórica de uma determinada carteira de investimentos para que você garanta que não vai montar uma carteira que pode cair muito a um ponto maior do que você se sinta confortável, do que você aguente. Porque se isso acontecer, vai tender a se desesperar e vender na baixa. Quer um exemplo? Pensa assim, numa
uma carteira somente com ações brasileiras, tá? 100% ações brasileiras, que pode parecer loucura, mas eu sei que tem muita gente que fala, não, só invisto em ações brasileiras, o bom é só ter ações brasileiras na carteira, e é isso que se deve fazer. Enfim, não é o meu caso. Eu gosto de ações brasileiras, mas acredito mais na diversificação. Mas o ponto é que uma carteira só com ações brasileiras chegou a cair 60% no passado. Aí imagina que você investiu R$1 milhão nessa carteira, e aí vem uma crise gigantesca a nível mundial. A capa da Folha de São Paulo foi essa, falando da queda da Bolsa Brasileira, da Bolsa de Nova York, crise na Ásia, e logo depois, meses depois, veio uma crise interna gigante, o real se desvaloriza um monte, e o editorial diz que o Brasil está vivendo uma onda de descrédito de enormes proporções, com um desequilíbrio fiscal gravíssimo. Bom, isso aconteceu no final dos anos 90 e a bolsa chegou a cair 65%. Bolsa aqui nesse gráfico é a linha verde contra a linha amarela da renda fixa. E por que é importante você olhar para baixo? Porque se você não soubesse que a bolsa poderia cair tanto, você iria se desesperar. E se você se desesperasse, você venderia na crise. Se você tivesse vendido na crise, você venderia nessa parte aqui do gráfico. Isso mesmo. E perderia todo o retorno que veio depois. Em 1 ano e meio depois dessa crise, a bolsa fez novo topo histórico e de lá para cá ela cresceu muito mais do que a renda fixa. E com certeza, se você não soubesse a maior queda histórica dessa carteira, você teria vendido na baixa. Então, como é que você analisa o pior cenário possível? Na prática, tá? Você tem que fazer algumas perguntas, como: eu aguentaria ver minha carteira cair 10% numa crise? E aguentaria ver minha carteira cair 20% numa crise? E 40% numa crise? Ou mais, eu aguentaria ver minha carteira ficar 3 anos no 0 a 0, 5 anos no 0 a 0, 10 anos no 0 a 0, empatando, perdendo da inflação, perdendo da poupança? E mais, isso afetaria o meu humor, meu relacionamento e a minha paz? Essas aqui são boas perguntas, mas se você já investe há mais tempo, a melhor pergunta é: como é que foi na última crise? Como é que eu me comportei em crises passadas? Pega papel, pega uma caneta e anota tudo isso, porque uma vez que você faça essa análise do pior cenário possível, vai ficar muito fácil de você desenhar qual a melhor alocação para ti. Aqui no Clube do Valor, todo cliente que entra, ele tem uma conversa conosco e a gente desenha uma carteira ideal para esse cliente. Eu não acredito que exista uma carteira ideal para todo mundo, e sim uma carteira certa para a pessoa certa, com as características certas. Como assim, Ramiro? Vou dar um exemplo aqui, tá? Um cara um pouco mais conservador, mas que está pelo jogo do longo prazo, ele pode ter uma carteira com 30% de ativos de renda variável e 70% em renda fixa. Um cara um pouquinho mais moderado, ele poderia ter um peso maior em renda variável, que tem mais risco, tende a cair mais, mas tende a ter um maior potencial de retorno e um retorno menor em renda fixa. Um cara ainda mais arrojado, ele poderia ter uma carteira quase só com renda variável. São carteiras extremamente diferentes, que inclusive a gente tem clientes aqui com todos esses perfis no Clube do Valor. E é importante você entender que quanto mais risco uma carteira tem, mais ela vai se dar mal, se ferrar numa crise, mas maior vai ser o potencial de retorno de longo prazo dela. Então, por exemplo, o modelo equilibrado, aquele com cerca de 30% em renda variável, ele tende a cair de 8% a 12% numa crise e tende a te entregar entre 5% e 6% ao ano acima da inflação. O modelo sofisticado, ele tende a cair 10%, 20% numa crise, mas te entregar um retorno real maior no longo prazo. O mesmo vale para o modelo arrojado. Isso aqui é como dirigir uma estrada de carro. Assim como não faz sentido você pegar uma estrada e ir a 20 km por hora, demorando aí 10 horas para fazer uma viagem de 200 km, que nessa analogia seria investir só para o longo prazo com o menor risco possível, também não adianta você ir nessa estrada 200 km por hora para chegar em 1 hora logo no destino, correndo o risco de ter um acidente, que nessa analogia significaria investir tudo em ações ou numa ação individual ou em uma criptomoeda apenas, correndo um risco gigantesco de ter um problema no caminho. Por isso que a chave é aqui, esse passo 4, você desenhar uma carteira ideal de investimentos, é que você pode ver com os nossos próprios clientes, né? Esses 2 primeiros clientes aqui, eles têm uma carteira com um pouco mais de renda fixa. Pode ver que a carteira teve menos risco, ela caiu ali na crise do Covid 11%, 11,5%, essa aqui caiu 10%. O teste de estresse elas podem cair de 8% a 10% em outras crises, o que é diferente dessa terceira carteira aqui, que tem bem mais risco, caiu 20% no Covid. Dependendo do tamanho de uma crise, ela pode cair bem mais, mas rendeu mais também, quase 8% ao ano acima da inflação. Bom, o segredo aqui é você desenhar a sua alocação de ativos. Essa aqui é a parte mais importante, disparado do passo a passo. Ela só tem o mesmo nível de importância em relação ao 6º e último passo. Eu já vou te explicar por quê. Quando você tem uma boa alocação de ativos, você consegue aumentar o retorno composto de longo prazo da tua carteira, fazer ele ser bem superior ao CDI, e aí, como eu já mostrei algumas vezes, você consegue
reduzir bastante o prazo para a liberdade financeira. Lembrando que você pode ter a nossa ajuda para desenhar uma carteira ideal, apresentando aqui no primeiro link na descrição. O que eu estou te falando aqui é sobre estratégia de alocação de ativos que comprovadamente, segundo esse estudo aqui de PhDs de Yale, explica 93% da performance de uma carteira de longo prazo. Por isso que eu estou insistindo que ter um desenho da tua carteira ideal é a coisa mais importante que existe. Depois que você desenhou a tua carteira ideal, aí é claro, você tem que montar ela. E aqui entra o passo número 5, que é ter uma estratégia clara para a seleção de ativos individuais. Isso aqui importa muito menos do que desenhar a tua carteira ideal, mas ainda assim você pode aumentar o potencial de retorno ao investir com boas estratégias. Aqui no clube, por exemplo, a gente tem uma estratégia de renda fixa que diz que para o longo prazo a gente tende a dividir uma carteira de renda fixa em metade renda fixa inflação, um quarto renda fixa pós, um quarto renda fixa pré, porque essa aqui vai tender a te dar um ganho real no longo prazo. A pós é menos arriscada, vai tirar o risco da carteira, e a pré pode render bem em cenários de inflação mais baixa. E mais, a gente também usa e abusa de emissores privados com a garantia do FGC para aqueles clientes que ainda não têm 5 milhões de reais ou mais. É o teu caso, se você tem 500 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio, você consegue na parte de renda fixa explorar bastante a emissão bancária com títulos protegidos pelo fundo garantidor de crédito para aumentar o potencial de retorno da tua carteira de renda fixa. E uma dica aqui é você dividir em diferentes faixas de vencimento. Então, uma parte para vencer daqui a 5 anos, uma parte para vencer daqui a 4 anos, uma parte para vencer daqui a 3 anos e por aí vai. Recentemente eu comecei um quadro aqui que é da carteira pública do canal e eu montei essa alocação de ativos aqui. Você pode ver que a gente seguiu essa estratégia de renda fixa. Colocou 20 mil para vencimento entre 1 e 2 anos, 20 mil para vencimento entre 2 e 3, 20 mil para vencimento entre 3 e 4 e por aí vai. E aqui você pode ver, né, vários CDBs com diferentes prazos de vencimento, seguindo essa estratégia da escada. Além disso, é muito importante você ter estratégias claras para selecionar ações, para selecionar fundos imobiliários, para selecionar eventualmente boas pagadoras de dividendos. Eu falo bastante sobre isso aqui no canal, sei que esse é um assunto que chama a atenção de muito. E aí para cada uma dessas formas de investir, eu vou deixar uma playlist que eu te recomendo assistir ao final desse vídeo, entrando na parte mais micro de como selecionar ativos individuais, que vai por mim, é a parte menos importante, mais superestimada do processo de montagem de carteira. Aí, passado por tudo isso, tendo criado teu plano para liberdade financeira, garantido que você não vai cometer os 3 erros mais comuns, entendido tua tolerância ao risco, né, o pior cenário possível, desenhado uma carteira ideal e montado uma carteira ideal, entra o 6º passo que vai te forçar a comprar na baixa e vender na alta, que é fazer o rebalanceamento da carteira de 3 em 3 meses. É bem simples de você entender esse conceito. Vamos lá, o rebalanceamento, ele é a única forma de você garantir que vai estar sempre comprando na baixa e vendendo na alta. Você desenhou uma carteira ideal, você montou essa carteira ideal, que digamos tenha essa composição aqui. O que vai acontecer com a tua carteira com o passar do tempo? Ninguém sabe. Ações podem subir, podem cair, renda fixa pode subir mais ou menos do que renda variável, mas o que a gente sabe é que a tua carteira ela vai ficar mais bagunçada. E aí digamos que ela fique assim, né, com peso menor em renda variável, um peso maior em renda fixa. Pegou em uma crise na renda variável. O que é o rebalanceamento? É um método para você vender um pouco da renda fixa, que está com peso acima do alvo, nesse caso aqui, ou apenas usar novos aportes para comprar o que está com peso abaixo do alvo e trazer a tua carteira de volta para a composição ideal. É simples desse jeito, é extremamente poderoso e te faz forçar a comprar na baixa e vender na alta. E mais assim, você sabe sempre o que fazer, sem ter que gastar horas e horas analisando o mercado e sem cometer o erro de seguir a manada. Agora o ponto é, isso aqui é simples? É. Mas é fácil? Não. Não é nem um pouco fácil. Não à toa, por exemplo, no final de 2019, aqui no Clube do Valor, a gente tinha muitos clientes querendo aumentar a exposição em bolsa. A manchete era assim, né? Bolsa, melhor investimento de 2019. Pode ver que bolsa tinha subido muito em 16, 17, 18, 19. E cada vez mais investidores estavam aportando na bolsa, o que mostra essa coluna aqui de investimentos em ações. Você pode ver aqui que no Itaú, os investidores estavam botando bastante dinheiro em ações, mas na prática a gente estava vendendo. A gente vendeu em novembro, dezembro de 2019 e janeiro de 2020. O que aconteceu depois? Veio uma grande crise que a gente não previa, não quero pagar de guru aqui, não foi nada disso. Mas na crise ninguém mais queria comprar ações. As manchetes eram essas, a queda não para, o que fazer? E os especialistas falavam, olha, não toma decisão emocional, não compra não. Ou nessa aqui, né, o que fazer em dias de pânico no mercado? Eles falavam, olha, os riscos aumentaram, espera o cenário mudar. Ou, olha, parcimônia, hein? Compra devagarinho. Ninguém nunca sabe qual é o fundo do poço. Ou,
prudência. Ele tem que ter uma estratégia de redução na alocação. E era isso que os investidores faziam. Eles estavam vendendo ações na crise. Só que por aqui, o que a gente estava vendendo era renda fixa para comprar ações. E é por isso que a gente acabou saindo menos prejudicado dessa crise. Esse cliente aqui, por exemplo, viu sua carteira cair menos do que a média do mercado e se recuperar rápido por conta do rebalanceamento. Nesse prazo mais longo, a carteira dele mais do que dobrou. E mais, tá? Esse aqui é o cliente que começou conosco em maio de 17. Ele começou com R$1 milhão. De lá para cá ele fez R$330 mil de aportes. E se ele investisse no CDI, investisse sem método, ele teria hoje R$2.100.000. Investindo com método, ele tem hoje R$2.700.000, uma diferença de R$564 mil, sem contar que em 8 anos ele vai conquistar a liberdade financeira. Esse outro cara aqui também passou ileso aí da maior crise que a gente teve recentemente. A carteira dele quase que rendeu 150% nesse período. Esse cara aqui está desde outubro de 16 conosco. Ele começou com R$4 milhões, fez um total de R$1.100.000 de aportes, uma média de 11.500 por mês. Se ele tivesse deixado o dinheiro num fundo DI que rendesse 100% do CDI, ele teria hoje R$8.800.000, mas com método ele tem hoje R$11,5 milhões, ou seja, uma diferença de R$2,6 milhões por investir com método, com esse passo a passo. E esse cara aqui ele já conquistou a liberdade financeira. E por que eu estou te mostrando isso? Porque o passo a passo é esse, tá? Não tem segredo. Agora é muito difícil você seguir cada um desses passos, em especial se você é um profissional muito ocupado, se você é um empresário, se você é um médico, se você tem pouco tempo. Mais difícil ainda é seguir o rebalanceamento, é comprar na baixa, é vender na alta. Por isso que esse estudo aqui do Royal Bank of Canada comprovou que investidores contam com a ajuda de um consultor, eles têm quase 4 vezes mais patrimônio em prazo de 15 ou mais anos do que investidores sem a ajuda de um consultor. E por isso que esse estudo aqui da Vanguard, ele concluiu resultado adicionado ao ano por você contar com um consultor é de cerca de 3% ao ano. E metade desse resultado vem desse apoio comportamental, que está muito ligado também ao rebalanceamento, comprar na baixa e vender na alta, sem contar a estratégia de alocação de ativos, que pesa bastante. E é exatamente para te mostrar como você pode investir melhor com uma consultoria de investimentos, que a gente abre aqui no clube espaço para uma primeira conversa gratuita, uma conversa com um especialista, para que ele te entenda, ele te ajude a estruturar um plano de investimento sob medida para ti, de acordo com a tua realidade. É como se fosse uma versão freemium do nosso serviço. É um primeiro passo gratuito que a gente vai gerar muito valor e aí você escolhe entre nos contratar ou implementar aquilo que a gente está te mostrando por conta própria. E é muito simples você solicitar essa conversa, basta aplicar aqui, preencher um rápido formulário. E aí se você tiver mais de 250 mil, mais de 500 mil, já tiver passado o primeiro, segundo, 10º milhão, a gente vai analisar suas respostas e te contatar. Então, quando você preencher esse formulário, fica ligado aí no teu telefone celular. Era isso, espero que você tenha gostado dessa aula. Um grande abraço e até mais.